Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. A nossa meditação hoje será do verso 7 ao 13. Portanto, 2 Tessalonicenses 3, verso 7 ao 13. Na última pregação, irmãos, nós falamos a respeito do modo que a igreja deve tratar aqueles que não querem trabalhar. Infelizmente, na igreja de Deus, há pessoas que se negam a cumprir a nossa vocação mais básica, a de trabalhar para suprir as nossas necessidades. E quando a igreja de Deus observa pessoas vivendo dessa maneira, ela tem um dever santo a cumprir em prol dessas pessoas. E esse dever santo, mais profundamente dolorido, pode ser lido no verso 6, que nós meditamos na última pregação. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então o apóstolo Paulo aqui orienta claramente que aquelas pessoas que viviam desordenadamente, nós vimos pelo contexto que viver desordenadamente se refere àqueles que não querem trabalhar, essas pessoas deveriam ser apartadas da comunhão da igreja de Deus. Então isso foi o que nós vimos. Eu destaquei para os irmãos que há pelo menos 4 explicações para a recusa desses crentes em trabalhar, né? Ao longo do tempo, os historiadores da igreja, os comentaristas bíblicos, eles têm se debruçado no texto sagrado, tentado entender o que é que estava acontecendo nessa igreja. Como é que pode ter um grupo de crentes enormes dentro da casa de Deus que simplesmente se negam a trabalhar? E há pelo menos 4 hipóteses. Nós falamos cada uma delas. A primeira é que isso tinha a ver com alguma coisa da cultura da época. Na cosmovisão grega, o trabalho, especialmente o trabalho manual, era desonroso para o homem livre. Era considerado especificamente uma atividade de escravo. Então, alguns crentes, talvez seduzidos por essa visão, tinham essa compreensão errada do trabalho. Nós também falamos que uma outra possível explicação seria a recusa como fruto de uma certa ramificação judaica que considerava apenas o trabalho religioso como digno e as demais vocações como sendo inferiores. Então, como haviam muitos crentes nessa igreja que eram ex-judeus, provavelmente seriam esses que não queriam trabalhar. A terceira hipótese, que também é muito plausível, é a tal do pânico escatológico. Então, como essas pessoas haviam sido enganadas por falsos mestres, que o dia do Senhor estava acontecendo e que o fim do mundo estava às portas, muitos estavam simplesmente deixando o trabalho. Olha, para que eu vou trabalhar se Jesus já está chegando? Eu vou vender minhas coisas e vou ficar me consagrando, aguardando a chegada do Messias. Então, poderia ser isso. E a quarta hipótese é que o pecado deles era simplesmente a velha e a pura vagabundagem mesmo. Não tinha uma outra explicação teológica. Nós não sabemos, irmãos, né? Todas as 4 explicações têm uma certa plausibilidade. Ou pode ser um conjunto delas. Mas o fato é que havia crentes na igreja de Tessalônica que não queriam trabalhar. Então hoje nós vamos continuar olhando esse texto e nós vamos ver aqui algumas exortações do apóstolo Paulo para esses crentes indolentes. O tema da nossa pregação é esse: quem não trabalha, dá trabalho. Né? Essa frase ficou na minha cabeça do meu primeiro pastor. Assim que eu cheguei na igreja, ele falou: você tem que trabalhar logo, viu? Porque quem não trabalha na igreja dá trabalho. Então essa coisa ficou na minha cabeça e eu acho que ela encaixa muito com o texto aqui, porque vocês vão ver que o fato desses crentes se recusarem a trabalhar fazia com que eles dessem muito trabalho na igreja de Deus. O objetivo da nossa mensagem aqui para os irmãos esta noite é que nós reforcemos a nossa visão a respeito da santidade do trabalho. Nós falamos muito a respeito disso na última pregação, que trabalhar é um dever santo. Trabalhar é uma vocação que nós realizamos para o Senhor.
E quando Deus nos entrega uma vocação, um chamado, seja lá qual for, desde o chamado teológico até aquela pessoa que faz sapatos, que vende, que é comerciante, que é professor, advogado, seja lá qual seja o seu chamado, toda vocação é santa e ela precisa ser realizada para a glória de Deus. E nós manifestamos o louvor a Deus na nossa vocação, realizando-a com excelência, realizando-a em gratidão a Deus, procurando honrar o Senhor, dar bom testemunho, sendo diligentes, tendo o Senhor como sendo o último patrão da nossa vida e aquele que nos recompensa. Então nós queremos reforçar essa visão e ao mesmo tempo despertar a igreja para o fato de que nós temos esse dever santo de exortar os que não querem trabalhar, né? Até agora eu não estou vendo aqui na igreja ninguém que está se recusando a trabalhar, mas pode ser que tenha alguém aí escondido nos bastidores, na casa do papai, da mamãe, procurando receber dinheiro, ofertas das pessoas. Então nós não sabemos, mas sabendo, a igreja do Senhor já vai ter um ensino bíblico, uma mentalidade cristã a ser desenvolvida para tratar essas questões. Dito então tudo isso, vamos para o texto bíblico. Vamos ler a palavra de Deus. Do verso 7 ao verso 10, a palavra diz assim: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma coisa muito interessante, irmãos, na palavra de Deus é que a palavra de Deus ela trata tanto daqueles assuntos mais profundos, como ela também lidar com temas do nosso dia a dia. Então, no capítulo 2, nós estudamos um assunto muito profundo, que são as questões relacionadas ao dia do Senhor, ao anticristo, ao fim dos tempos, ao apocalipse, aos julgamentos que irão acontecer. Então, esses assuntos são assuntos muito profundos. Mas a Bíblia também lida com o nosso dia a dia, com temas que estão relacionados ao nosso viver comum. E esse aqui é um deles. Como eu disse para os irmãos, desse texto aqui, eu quero extrair algumas exortações para orientar aquelas pessoas que se recusam a trabalhar. A primeira exortação é essa: sigam o exemplo dos que trabalham. Nós podemos ver essa exortação embutida no versículo 7. Leia comigo novamente. O apóstolo Paulo diz assim: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. A palavra-chave, irmãos, aqui do versículo 7 é imitar-nos. É esse verbo aqui, o verbo imitar. Esse verbo é de onde vem a nossa palavra mímica. É o nosso vocábulo mímica. Ele é repetido novamente no final do versículo 9. Você pode ver lá na última palavrinha do verso 9, é novamente a questão do imitar. Então o apóstolo Paulo está chamando os crentes de Tessalônica a imitar o exemplo dele, o exemplo de Silas e o exemplo de Timóteo, seus companheiros de ministério ali naquela cidade. Ele está aqui, irmãos, antes de tudo, se recordando de como foi a estada deles. Como foi o tempo, aquele curto espaço de tempo em que Paulo, Silas e Timóteo estiveram entre aqueles crentes.
Então, enquanto Paulo esteve entre aqueles crentes, ele teve uma certa postura. Ele diz aqui, em primeiro lugar, nós nunca nos portamos desordenadamente. Nós falamos que na última pregação que esse vocábulo desordenadamente tem a ver com quem fica fora da linha. É alguém que é indisciplinado, é alguém que não quer alinhar a linha da sua vida com a questão do trabalho. Então ele está falando, nós nunca andamos desordenadamente entre vocês. Nós nunca tivemos uma vida fora da linha. Nós nunca nos portamos de um modo digno de repreensão entre vocês. No verso 8, ele acrescenta outra coisa. Ele diz assim, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo era fabricante de tendas. Ele tinha uma grande habilidade em lidar com couro. E quando ele chegou na cidade de Tessalônica, ele criou uma pequena empresa para produzir e vender tendas e dessa maneira obter o seu sustento. Aqui, meus irmãos, cabe uma observação importante. Em alguns momentos, o apóstolo Paulo se dedicou exclusivamente ao ministério, recebendo sustento das igrejas. Em outras ocasiões, ele resolveu trabalhar para se sustentar. E eram as circunstâncias das pessoas às quais ele estava pregando que determinava a sua postura ministerial concernente a esse assunto. Então, por exemplo, quando ele percebia que a dedicação exclusiva ao ministério poderia comunicar uma ideia errada aos seus ouvintes, como se ele fosse um charlatão, um avarento, um aproveitador, ele simplesmente, livremente renunciava ao seu sustento e resolvia trabalhar para fazer tendas de modo a facilitar o seu ministério e ele não ser mal interpretado. Só um exemplo disso é em 2 Coríntios capítulo 11. Eu queria que os irmãos olhassem comigo essa informação aqui, porque ela é bem importante antes da gente seguir. 2 Coríntios capítulo 11, nós podemos ver isso. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. No verso 8, ele fala assim, olha. Despojei outras igrejas, recebendo salário para poder vos servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então vocês estão vendo a postura do apóstolo Paulo. Ele recebia sustento de diversas igrejas, mas quando ele chegou em Corinto, os coríntios tiveram uma má impressão disso. Começaram muitos a caluniá-lo como se ele fosse um aproveitador. Então ele resolveu livremente abrir mão do seu sustento. E isso, irmãos, custou muito para o apóstolo Paulo. O texto diz aqui que ele sofreu necessidade. Então veja, ele renunciou, ele renunciou o seu sustento ao ponto de começar a passar necessidade. E ele só teve as suas necessidades supridas quando os irmãos da Macedônia vieram e cuidaram dele. Então, o ponto aqui é que ele renunciou o seu sustento, ele foi fazer tendas para obter o pão, mas o que ele produziu não foi o suficiente para se sustentar. E ele começou a passar necessidade. E mesmo passando necessidade, ele não concebia retornar a receber salário das igrejas. Tudo isso porque, de alguma maneira, iria prejudicar o trabalho lá em Corinto. Então, isso aconteceu em alguns momentos no ministério do apóstolo Paulo. Em outras circunstâncias, quando as necessidades ministeriais exigiam dedicação exclusiva à obra e o deixar o trabalho de tendas não causava escândalo, então Paulo se entregava ao ministério pastoral em tempo integral. Nós temos uma situação dessa em Atos 18, verso 5. Queria que os irmãos olhassem comigo lá. Atos 18, verso 5. E a gente ali pode ver essa informação. Atos 18, versículo 5.
Só para os irmãos verem que o contexto aqui é sobre o trabalho dele, no verso 3, nós lemos assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Agora veja o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram à Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então chamo sua atenção para essa expressão: Paulo se entregou totalmente à palavra. O que é que significa isso? Significa que ele deixou o trabalho de fazer tendas e se dedicou exclusivamente ao ofício ministerial. Então aqui, provavelmente, certamente, ele estava recebendo sustento das igrejas. Irmãos, eu estou falando, voltando lá para Tessalonicenses, eu estou falando tudo isso aqui para vocês, para explicar aos irmãos que o apóstolo Paulo, quando chegou em Tessalônica, ele compreendeu que a maneira mais efetiva de ele ministrar aquele povo era abrindo mão do sustento que ele recebia das igrejas e ele mesmo trabalhar, fazendo tendas para obter o seu sustento, obter o seu próprio pão. E eu creio que a razão pela qual ele tomou essa decisão tão difícil é que havia muitos ociosos naquela cidade, haviam muitos ociosos naquela igreja, e ele não queria, de alguma maneira, através do seu exemplo, embora seria completamente errado se eles tomassem Paulo como exemplo, mas Paulo não queria que eles vissem a sua dedicação exclusiva ao ministério, recebendo o sustento das igrejas, como uma desculpa do apóstolo Paulo que justificasse a indolência deles. Então, por isso que ele diz aqui: nós não comemos pão à custa de ninguém. Nós trabalhamos para obter o nosso próprio sustento. No versículo 8, na segunda parte do versículo, continuando aqui a nossa exposição, ele fala assim: pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós não só trabalhamos, nós demos praticamente dupla jornada. Nós estávamos, enquanto vivemos entre vocês, nós realizávamos dois ofícios. Nós éramos artesãos de tendas e ao mesmo tempo realizávamos o trabalho ministerial. E tudo isso, irmãos, ele explica aqui na passagem que ele fez porque ele não queria ser pesado para aqueles irmãos. Ele não queria se tornar um fardo para aqueles irmãos. Ele não queria que aqueles irmãos vissem o seu sustento ministerial como se fosse um peso terrível para aquela igreja carregar. Aos coríntios ele disse diferente. Aos coríntios ele disse assim: olha, eu não vou receber sustento de vocês, porque não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. No versículo 9, ele explica bem essa postura dele, para não ser mal compreendido. Veja que isso toca no que nós acabamos de falar anteriormente. Ele diz assim: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então no versículo 9 ele deixa claro: nós abrimos mão de receber sustento não porque nós não tivéssemos o direito. Então ele está afirmando que o obreiro é digno do seu salário. Em 1 Coríntios 9 ele diz que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Em 1 Timóteo capítulo 5 ele disse que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de dobrados honorários. Aos Gálatas, no capítulo 6, ele declara que aquele que é ensinado deve compartilhar com aquele que o ensina. Então esse não é o ponto dele. Ele diz: nós tínhamos direito até de receber de vocês, mas nós resolvemos proceder dessa maneira para vos dar exemplo. Então veja que os tessalonicenses, eles não estavam precisando apenas de um ensino de palavra, eles estavam precisando de um exemplo de vida, de um exemplo de trabalho. Eu tive um colega que se formou comigo no seminário, que ele foi trabalhar entre os ribeirinhos. E ele teve um choque cultural muito grande quando chegou naquele lugar, porque, segundo ele, pelo menos na região que ele estava, não sei se isso é uma coisa generalizada, mas na região que ele estava, a cultura do trabalho do ribeirinho é muito diferente das pessoas da cidade grande. Então, o tempo parece que passa muito devagar.
E as pessoas, elas basicamente sobrevivem ali dos recursos do rio, de alguma coisa que eles pegam na floresta. Então, eles não têm tanta cultura de cultivar a terra, plantar, fazer todas as coisas, produzir excedente para poder vender, ter lucro. Eles basicamente se contentam com aquela porção diária. Então, eles pegaram lá o peixe que precisa para o dia e se pegou o peixe e aquilo é suficiente para o dia inteiro, então não precisa mais se movimentar tanto para trabalhar. Então, isso acontecia. E ele falou que começou a realizar o trabalho missionário ali, e o trabalho começou a prosperar. E de repente ele percebeu que eles precisavam construir uma pequena igreja para poder se reunir, porque não estava mais tendo condição de se reunir na casa dos irmãos. Então o que aconteceu? Ele começou a chamar os irmãos. Irmãos, vamos entrar na floresta, vamos lá cortar umas toras de madeira, vamos construir a nossa igreja, Deus vai abençoar, vamos fazer uma igreja linda, assim, assim, olha aqui o desenho da igreja, vai ser desse jeito. E os irmãos, nada. Tá bom, pastor, depois a gente vai ver. Eu vou pescar meu peixe, e semana que vem, não, a gente pode esperar mais um pouco. E ele disse que ele percebeu assim, olha, eu só chamar os irmãos não está dando certo, eu tenho que dar o exemplo. Então ele pegou lá um machado, ele disse que nunca tinha visto um machado na sua vida, ele foi criado numa capital, entrou no meio da floresta e começou a cortar toras e tentar arrastar essas toras lá para construir a sua pequena igrejinha. E os irmãos sabem o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada. A igrejinha não foi construída. Simplesmente os irmãos se recusaram a fazer aquilo. Então, às vezes, irmãos, esse tipo de dinâmica ocorre. E no caso dos Tessalonicenses, só uma exortação não era suficiente. Eles precisavam de meio que um exemplo inspirador. Infelizmente, o exemplo do meu colega não foi inspirador. Mas os Tessalonicenses precisavam dele. Então, eles precisavam alguém que vivesse o trabalho na presença deles, que fosse um homem de Deus temente ao Senhor, e que por meio da vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, as pessoas vissem que o trabalho é honroso, que o trabalho é bom, que o trabalho glorifica a Deus, que o trabalho nos abençoa, que o trabalho é uma forma de nos desenvolvermos. Então eles precisavam disso, e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não recebemos sustento de vocês, tínhamos o direito de recebê-lo, mas nós abrimos mão porque nós queríamos dar o exemplo a todos os irmãos. Então, irmãos, aqui nós temos a primeira exortação de Paulo. A exortação de Paulo aos que não queriam trabalhar pode ser sintetizada nessa frase: sigam o exemplo dos que trabalham. Então, enquanto nós estivemos aí, nós demos exemplo. E nós estamos chamando vocês a nos imitarem. Nós trabalhamos duro. Nós trabalhamos dupla jornada. Nós trabalhamos para o sustento nosso e também para a prosperidade do reino de Deus. A segunda exortação é um pouco mais dura. A segunda exortação está no verso 10. E ela pode ser sintetizada na seguinte frase: trabalhem ou passem fome. Veja que é o que está no verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja, irmãos, que ele começa no versículo 10, relembrando o tempo que esteve com eles. Então aqui Paulo está chamando eles à memória. Olha, quando estivemos aí com vocês. Na última pregação eu falei para os irmãos que quando Paulo esteve em Tessalônica, ele já havia percebido essa tendência dos crentes dessa igreja à indolência. No capítulo 4, versículo 11, só para revisar aí quem esqueceu, no capítulo 4, versículo 11, nós temos uma exortação aqui na primeira carta de Paulo a esses crentes, tratando a respeito desse assunto. Então, no verso 11, nós lemos assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então vocês estão vendo que na primeira carta ele está dizendo: nós ordenamos vocês a trabalharem com as próprias mãos, nós ordenamos vocês a procurarem trabalho para obterem o próprio sustento. Então Paulo está recordando aqui a eles que eles deveriam fazer isso. E aqui, irmãos, ele dá uma ordem
simplesmente direta. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Existe um recurso literário chamado aforismo. Não sei se você já ouviu falar, mas o que é o aforismo? O aforismo é uma pequena declaração que basicamente explica tudo. Ela é autoexplicável. Ela não carece de redação. Então, é uma pequena frase que carrega todo o conteúdo. Nós poderíamos dizer que isso aqui é um aforismo paulino. Na verdade, é um aforismo de Deus, por meio do apóstolo Paulo. E o aforismo é isso, irmãos. Quem não quer trabalhar, não coma. Lembre-se que nós não estamos falando aqui de pessoas necessitadas no sentido de serem doentes. Nós não estamos falando de pessoas que são impedidas de trabalhar por qualquer outra razão. Não, nós estamos falando aqui de pessoas que poderiam trabalhar, mas se escondiam por detrás de afirmações aparentemente boas, religiosas, seja lá o que for. Eles inventavam desculpas engenhosas para não trabalhar. Então, é para essas pessoas que o apóstolo Paulo está dizendo: se você não trabalha, você não tem o direito de comer. Se você não trabalha, a única porção que lhe cabe é a fome. É a fome. A fome é o seu direito. É a única coisa que você tem o direito de receber. Então essa é a segunda exortação. É a exortação de que quem não quiser trabalhar, não deve querer comer. A terceira, ela é bem interessante. Paulo vai falar em terceiro lugar que trabalhar protege contra o pecado. Aqui, enquanto nós fomos lendo o versículo, eu quero que vocês percebam essa nuance no versículo. Paulo vai demonstrando que as pessoas que se recusam a trabalhar é como se elas estivessem abrindo brechas da sua vida para certos pecados entrarem. Então, leiam comigo, por exemplo, no verso 11, ele fala assim: pois estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheio. Então Paulo fala aqui, irmãos, que ele foi informado. Então ele recebeu um relatório. Nós não sabemos como esse relatório chegou. Ele quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Então nós não sabemos se ele recebeu uma comitiva da igreja que foi lá conversar com ele sobre esse assunto, ou se ele recebeu visitas esporádicas, encontrando com crentes dessa igreja, e as pessoas iam lá informando ele: olha, apóstolo, a coisa está feia lá, a vagabundagem está crescendo na igreja, a coisa está feia, está um monte de gente desocupada lá, inventando desculpas engenhosas para não querer trabalhar. O texto não diz como isso foi, mas o fato é que ele recebeu relatórios. E o jeito que ele coloca aqui, irmãos, parece que eram informações recorrentes. Então, diversos crentes, em ocasiões diversas, estavam lá fazendo as suas queixas. Paulo, a coisa está difícil lá na igreja de Tessalônica. Tem crentes que não querem trabalhar. Então ele diz: há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando. Já falei para vocês que essa palavra desordenado é aquele que está fora da linha, é aquele que está fora da sua vocação, é uma pessoa indisciplinada. Veja como ele retrata as pessoas que não trabalham. Pessoas que não trabalham são pessoas indisciplinadas. Pessoas que não trabalham, elas vivem fora da linha, elas estão desordenadas, elas estão se recusando a fazer aquilo que Deus estabeleceu. Então, não trabalhar equivale a viver desordenadamente. Mas vocês notem também no verso 11 que esse pecado do desocupar, esse pecado da ociosidade, acabava carregando um outro pecado junto. Qual era o pecado? Era o pecado da fofoca. Então ele diz: antes se intrometem na vida alheia. Esse verbo aqui, se intrometer, é para descrever uma pessoa que vive perambulando. É aquela pessoa que não consegue se aquietar. É aquela pessoa que fica de um lado para o outro. Então vocês podem imaginar mais ou menos a cena que ele está construindo assim. Pessoas que estavam lá procurando uma refeição de graça, um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, tentando receber um dinheiro daqui, tentando receber uma ajuda acolá. E enquanto essas pessoas iam lá perambulando de casa, em fazenda, trabalho, de cada crente para tentar conseguir comida de graça, eles iam semeando a discórdia.
Eles iam causando confusão, inimizade entre os irmãos. Em outras palavras, irmãos, colocando aqui um aforismo, eles eram vagabundos e fofoqueiros. Pode haver uma vida pior do que essa? Vagabundo e fofoqueiro. Não tem uma vida pior do que essa, né? Isso aqui é o cúmulo, né? Isso aqui é o cúmulo da indecência humana. E é incrível, irmãos, que essa situação, ela tem sido recorrente na história da igreja, tá? Ao longo da história da igreja, nós sempre vamos encontrar, tanto na literatura bíblica como na literatura histórica, o testemunho de pessoas aproveitadoras. Às vezes pessoas que se disfarçavam de pastores, que se disfarçavam de obreiros, que se disfarçavam de pregadores, iam viajando de cidade em cidade, chegando na casa dos irmãos, se apresentando, eu sou não sei de onde, eu faço não sei o quê, e estavam ali simplesmente para conseguir dinheiro, estavam simplesmente ali porque eles não queriam trabalhar. Em 1 Timóteo 5, versículo 13, só para vocês verem que isso não acontecia só na igreja de Tessalônica, isso acontecia também em outras igrejas. 1 Timóteo 5, versículo 13. Aqui ele está falando de certas viúvas. Ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Pesado, não é? Pesado. Então, eram mulheres que viviam de casa em casa. Elas se entregaram à ociosidade. Elas não estavam cumprindo os seus deveres. Então, por elas não terem os seus próprios trabalhos, por elas não executarem a função que Deus havia estabelecido para elas, elas então passaram a viver de casa em casa, falando bobagem, semeando intriga, causando problema, criando inimizade e desunião dentro da igreja. Eu não sei se vocês percebem, irmãos, mas há aqui uma relação direta entre ociosidade e fofoca. Há uma relação direta entre ociosidade e inimizade. Quem não dá conta da própria vida vai acabar procurando dar conta da vida do seu próximo. Então o apóstolo Paulo está mostrando isso, que esse pecado de ociosidade, de preguiça, de indolência, estava abrindo o coração deles para novos pecados que estavam inclusive causando transtornos na convivência da igreja. O que o apóstolo Paulo diz para essas pessoas? Vamos lá, versículo 12. O que ele diz aí para esse bando de gente que estava lá perambulando, comendo de graça e causando fofoca na igreja de Tessalônica. Ele diz assim no verso 12: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Aqui, irmãos, ele dá um comando muito forte. Veja que ele usa duas palavras. Ele diz: determinamos e exortamos. Então é um comando inquestionável. E essa ordem dele tem como base o Senhor Jesus. Por que ele coloca o Senhor Jesus logo depois dessa ordem? O que o Senhor Jesus tem a ver com isso? Ora, irmãos, ele está falando de inimizade, ele está falando de discórdia, ele está falando de um ambiente de fofoca. E vocês sabem que tudo isso mina a unidade, a saúde do corpo de Cristo. Então ele está dizendo: eu não estou falando isso apenas por um bem social. Eu estou falando isso por questões espirituais. Eu estou falando isso para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da dignidade de Jesus Cristo, em nome da saúde do corpo de Cristo. Então a ordem dele é: trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A ideia de trabalhar tranquilamente é trabalhar em silêncio. Trabalhar em silêncio. Isto é, se ocupar dos seus deveres sem ficar se intrometendo naquilo que não é da sua alçada. Então ele está dizendo: silenciosamente alinhe a sua vida, pare de andar desordenadamente e vá trabalhar. Eu não sei se vocês percebem, irmãos, mas ele está mostrando aqui como se o trabalho os protegesse do pecado. É como se o trabalho os guardassem de viver em diversos pecados na presença do Senhor. Se aqueles crentes passassem a focar nos seus deveres, alinhar o ritmo da vida com as suas obrigações, eles não teriam tempo para ficar se intrometendo na vida dos irmãos e consequentemente pecando contra o Senhor. Então, nesse sentido, nós podemos dizer:
o trabalho santifica. O trabalho santifica. Ele santifica no sentido que ele coloca os seus afetos, ele contribui para o seu crescimento espiritual, à medida que ajuda você a mirar naquilo que é virtuoso e desviar a sua atenção daquilo que é vil, daquilo que é baixo, daquilo que é indigno, como viver falando da vida dos outros, por exemplo. Então é isso que ele está falando. No verso 13, ele dá uma exortação aos crentes que trabalham. Veja aí o que ele diz aos crentes que trabalham. Ele diz assim: e vós, irmãos, veja que aqui ele muda, ele estava falando com os desordenados, agora ele está falando da igreja como um todo. Ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Como é que essa exortação se encaixa em tudo que ele vem falando, né? A sensação que dá numa primeira leitura é que ele faz uma mudança muito abrupta, né? Ele vem falando com a turma da vagabundagem e tal, e corrigindo essa turma, de repente ele para e não nos cansemos de fazer o bem. Qual é a conexão? É relativamente simples. Eu não sei se você já tentou ajudar uma pessoa e se decepcionou com isso. Não sei se já aconteceu com você. Você vê uma pessoa necessitada, você estender as mãos e depois você se desapontar com isso. Talvez porque aquela pessoa não merecia ajuda, ou depois você percebeu que essa pessoa de fato estava se aproveitando da sua generosidade para tentar tirar alguma vantagem de você, ou simplesmente você estendeu as mãos para aquelas pessoas e aquela pessoa se virou contra você depois, causando prejuízo, algum tipo de covardia. Quando uma pessoa passa por esse tipo de experiência, qual é o primeiro pensamento que normalmente vem à mente? Quem já passou por isso sabe. O primeiro pensamento é: de hoje em diante, eu não vou ajudar mais ninguém. Morram. Se virem. Não é, irmãos? Não acontece isso, né? Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, o risco desse tipo de pensamento é você acabar endurecendo o seu coração para os que são verdadeiramente necessitados. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, você se cansar de fazer o bem. Então você vem fazendo o bem, estendendo as mãos, ajudando, e de repente você só está levando pancada, só está levando prejuízo, eu não vou mais ajudar ninguém. E de repente esse pensamento pode coibir você de auxiliar uma pessoa que de fato precisa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não deixe que o seu cansaço, a sua decepção com os desonestos lhe impeça de fazer o bem. Há pessoas que são verdadeiramente necessitadas e nós devemos insistir em fazer o bem, mesmo assumindo os riscos, que é muitas vezes ser traído. É o risco de você ser mal interpretado, é o risco de você sofrer com ingratidão, é o risco de você sofrer até processo. Eu conheço irmãos preciosos que já estenderam a mão para pessoas necessitadas e em troca receberam um processo. Então essas pessoas, elas podem se cansar de fazer o bem. Então o apóstolo Paulo está exortando esses irmãos que talvez estavam lá já cansados. Fulano toda semana vem aqui em casa comer de graça. Quer saber, eu vou fechar a porta da minha casa, colocar um cão aqui de frente de casa, não vou receber mais nenhum necessitado. Paulo, calma. Não se cansem de fazer o bem. Então, irmãos, nós vimos aqui 3 exortações aos que não querem trabalhar. A primeira: sigam o exemplo dos que o trabalham. A segunda: trabalhem ou passem fome. E a terceira: trabalhar protege contra o pecado. São os 3 ensinos básicos da passagem. Além dessas exortações, irmãos, há muitas outras motivações que o texto bíblico apresenta para a gente trabalhar. Eu queria falar um pouco mais com vocês a respeito disso, porque mesmo você trabalhando e você sendo uma pessoa dedicada,
nós podemos perder, irmãos, esse elemento muito cristão de conectar o nosso trabalho aos céus, de entender que a nossa vocação, o nosso labor nesse mundo, não é simplesmente para a gente ganhar o dinheiro para pagar as contas do mês, mas o que nós estamos fazendo, no mundo hoje, possui desdobramentos para a eternidade. Então lembre-se, em primeiro lugar, que o trabalho é uma ordem de Deus. Deus lá, quando falou com o povo de Israel, ele disse assim: 6 dias trabalharás, o 7º dia é descanso, mas 6 dias trabalharás. Então você precisa trabalhar. Segundo lugar, é que a Bíblia diz que Deus trabalha. Deus é o Criador do mundo, Ele sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, Ele disse assim: o meu Pai trabalha até agora. E uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança divina, logo nós temos o dever de trabalhar também, seguindo o modelo do nosso Pai. Terceiro lugar, o trabalho faz parte do mandato da criação. Os irmãos já pararam para pensar que toda a criação cumpre uma certa vocação? Os astros celestes brilham, as plantas crescem, as nuvens, os animais, a água, toda a criação realiza certos feitos. Toda a criação continua fazendo aquilo que ela foi feita para realizar. E com o ser humano não é diferente, irmãos. Nós fomos feitos para trabalhar. Trabalhar faz parte da nossa missão, é a nossa mais básica vocação. Lembre-se também que o trabalho é uma dádiva. O trabalho é um meio de você glorificar a Deus. Nós honramos a Deus quando exercitamos as nossas habilidades. Então, quando você pega uma profissão, seja lá o que for, e você estuda, você se dedica, você realiza aquele trabalho com excelência, você está glorificando a Deus à medida que a sua excelência no trabalho está refletindo a excelência que existe no nosso próprio Deus e que pode ser vista em toda a criação. Então, quando nós olhamos o céu, quando nós olhamos o mar, quando nós olhamos as florestas, nós olhamos tudo aquilo, nós ficamos impressionados. Ali há excelência, porque o nosso Deus é um Deus caprichoso. Então você glorifica a Deus sendo caprichoso no seu trabalho. Você glorifica a Deus sendo organizado na sua vida, cuidando das suas coisas, arrumando a sua casa, tendo um ambiente de limpeza, um ambiente que tenha um bom cheiro, que seja vistoso, né? Tem muito crente que quando abre lá o guarda-roupa, né, parece aquela Gênesis 1 lá, a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo. É terrível aquilo ali, né? Então, se mexer muito ali, pode até sair algum bicho, alguma coisa feia. Então, quem é de Deus, irmãos, não pode ser assim. Nós fomos criados para a excelência. Nós fomos criados para o aperfeiçoamento. E quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o nome do Senhor. Lembre-se também que o trabalho, conforme vimos, é um meio de você suprir as suas necessidades. Não só as suas, mas as necessidades também daquelas pessoas que precisam. E, sobretudo, é um serviço prestado a Deus. Nós lemos diversas passagens na última pregação que dão conta de que nós trabalhamos, no final das contas, para o Senhor. Ele é o nosso patrão. É dele que nós vamos receber o salário por excelência. Tem mais uma coisa que eu queria pontuar, é que as gerações mais antigas, elas tinham uma forte ética do trabalho. Então aí eu chamo aí você a usar a sua memória, talvez lembrar dos seus pais, dos seus avós. Essas pessoas, elas tinham uma forte ética de trabalho. Então o trabalho considerado como algo honroso, digno de respeito. Então normalmente os pais, tão logo os filhos começavam a trabalhar, eles eram vistos com muito respeito pelos seus pais. Até o trato dos pais com os filhos mudava a partir daquele momento. A presente geração, irmãos, não é mais assim. A presente geração perdeu essa ética do trabalho. A geração presente é extremamente hedonista. É extremamente dada à recreação. Irmãos, quando as pessoas são dadas à ociosidade e recreação, aliás, eu queria dizer para vocês que essa mistura é uma mistura terrível, é uma das piores misturas do nosso tempo. A ociosidade e a recreação. Ociosidade e recreação tem sido a mãe de quase todos os pecados da nossa geração.
ela produz simplesmente pessoas deformadas, pessoas pervertidas. Só para dar um exemplo de caso, eu fiz um trabalho no mestrado tratando a respeito de pornografia, e eu escolhi esse tema porque tem sido um assunto muito recorrente no meu ministério. E estudando esse assunto, uma das coisas que eu percebi foi diversos autores, cristãos e não cristãos, falando da relação direta que há entre a ociosidade e a pornografia. Então, como essas pessoas que ficam sem trabalhar, ou que passam muito tempo livre, ou que trabalham pouco, ou que trabalham mal, que não focam no seu trabalho, que não buscam excelência, estão ali apenas para cumprir uma tarefinha e vivem enrolando o seu próprio trabalho, são pessoas hedonistas, pessoas dadas ao prazer, que fogem do trabalho. Como essas pessoas, elas acabam abrindo portas da sua vida para todo tipo de luxúria. Então, a ociosidade produz luxúria. Então, eu estou falando com os crentes nesse momento que vivem aí, maratonando séries, viciados em redes sociais. Prestem atenção nisso. Há uma relação direta com diversos pecados, a essa prática hedonista, essa prática luxuriosa de você estar buscando prazer a cada custo. Isso é uma coisa bíblica, mas é uma coisa também da fala dos nossos avós, irmãos. Vocês lembram lá que a mente desocupada é a oficina do diabo. Então você que vive lá desocupado, gastando muito tempo nessas coisas, todo momento apegado a essas práticas de estar buscando prazer, de realização. Eu quero me deleitar nessa série, eu vou maratonar isso aqui, eu vou ficar assistindo esses vídeos. Tudo isso vai deformando você por dentro. Eu acredito que as redes sociais, elas substituíram a prática de estar de casa em casa se intrometendo na vida alheia. Não é verdade? Então é difícil hoje, alguém está aí na casa de um, na casa de outro, mas tem como você ter uma participação na vida das pessoas, se intrometendo, postando comentários, discutindo por horas com pessoas desconhecidas a respeito de assuntos banais ou assuntos sobre os quais você nunca leu um livro. Não é assim que acontece? Então isso veio para substituir essa prática de você estar se intrometendo na vida alheia. Então talvez se Paulo estivesse escrevendo essa carta aqui na nossa geração, ele não ia dizer às pessoas que estão andando de casa em casa, ele ia dizer a pessoa que fica no Instagram, a pessoa que está falando lá no WhatsApp, pessoa que está de grupo em grupo. Então essas pessoas, elas estão andando desordenadamente. O que eu estou tentando dizer, irmãos, é que o trabalho, ele é um dom de Deus e nos protege desse tipo de vida tão depreciativa. Uma pessoa que acorda cedo, trabalha duro, ou estuda com dedicação, ou faz as duas coisas, e quando chega em casa, vai cumprir os seus deveres de homem, de mulher, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de servo de Deus. Essa pessoa que trabalha o dia inteiro e quando chega em casa vai cumprir os seus deveres, ela definitivamente não tem tempo para essas trivialidades. Ela não vai ficar gastando tempo com aquilo que é destrutivo. Então é nesse sentido que o trabalho te protege do mal. Então tome a sua vocação, realize-a com excelência, procure fazê-la com toda dedicação e quando você chegar em casa, não se entregue à ociosidade. Lembre-se que há um ministério a ser cumprido quando você chega em casa. Cumpra o seu ministério com alegria, se deleitando no Senhor e você vai ver que simplesmente a sua atenção vai ser desviada de todas essas coisas destrutivas que têm feito tantos crentes naufragar na fé. Tem mais uma fala, na verdade tem mais duas, e essa é um pouco mais polêmica. A igreja tem o dever santo de deixar passar fome os crentes que não querem trabalhar. Então aqui eu estou falando com os irmãos especificamente da IBRP. Essa declaração eu sei que ela é forte, ela é, em certo sentido, polêmica, mas ela, irmãos, é tremendamente bíblica.
É evidente que eu não estou falando aqui dos doentes, eu não estou falando dos incapacitados, eu não estou falando dos vulneráveis. Esse é um outro assunto. A Bíblia tem instruções específicas como a igreja deve tratar os necessitados. Nós já falamos muito a respeito disso. Eu me refiro àqueles crentes que verdadeiramente podem trabalhar e não querem, que ficam criando desculpas esfarrapadas para a própria preguiça. Essas pessoas, sim, elas têm o dever de passar fome. Você vai dizer, pastor, mas e se morrer? Não vai morrer. Não vai morrer. Vai chegar uma hora que o instinto de sobrevivência vai falar mais alto e essa pessoa vai se movimentar para fazer alguma coisa. Ninguém morre de fome quando o pão está ao alcance. O que eu estou falando, irmãos, é que a igreja ela não deve alimentar a indolência, a preguiça e o desleixo. O Senhor Jesus viveu assim. Eu estava me recordando essa semana, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, vocês lembram lá no relato de João, a multidão simplesmente ficou maravilhada. Eles queriam imediatamente proclamar Jesus como rei. Então Jesus vinha pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, crede no evangelho, prega o sermão do monte, faz milagre. O povo nada, mas na hora que Jesus multiplicou o pão, aqui está o nosso rei. Agora sim. Jesus se ocultou, ele não aceitou. No outro dia, a multidão voltou. Estava lá, Jesus chegou para a hora do culto, igreja lotada, não tinha onde sentar. Só que o Senhor Jesus revelou o intento do coração deles. O que foi que o Senhor Jesus disse? Vocês estão aqui porque vocês querem comida de graça. Por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem comida. E aí aquela mesma multidão que queria Jesus como rei no dia anterior, agora passou a hostilizá-lo, porque não recebeu o pão de graça. Eles hostilizaram Jesus, mas irmãos, a lição ficou. Cada um daqueles preguiçosos teve que voltar para casa e conseguir o próprio alimento. Então Jesus, ele não estimulou de nenhuma maneira a indolência, a preguiça e o espírito de pessoas que não querem trabalhar. Então fica a lição para a gente, irmãos, como igreja do Senhor. Nós temos que nos afastar das pessoas que vivem de forma dissimulada. Nós temos que exortar essas pessoas e nós não podemos ajudar as pessoas que não querem trabalhar. Essas pessoas precisam passar fome, de acordo com o texto bíblico. E eu quero terminar lembrando-os que nós não podemos nos cansar de ajudar os necessitados. Há muitos necessitados na igreja de Deus. Há pessoas que realmente se esforçam e não conseguem obter o sustento necessário. Há outros tantos que possuem deficiências físicas, cognitivas, e essas pessoas não têm condição de trabalhar na sua plenitude. Esses devem ser auxiliados pelo povo de Deus de um modo livre e generoso, recebendo todo o cuidado da igreja de Deus. Tem só duas passagens que eu quero ler com os irmãos para reforçar esse ponto, e então nós encerramos. Primeiro é Lucas capítulo 14. Vamos até lá, por favor. Esses versículos aqui vão ajudar a reforçar em nossa mente a ideia de que nós devemos fazer o bem para os verdadeiramente necessitados. Lucas 14, 12, nós lemos assim. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dar um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, esse texto, irmãos, garante uma recompensa para aqueles que dão comida para os necessitados. Esse texto diz que no dia da ressurreição, o Senhor Jesus vai elogiar pessoalmente aquelas pessoas que deram comida para aqueles que não tinham comida.
Então há pessoas que são verdadeiramente necessitadas. Nós devemos auxiliá-las e Deus nos recompensará. Ainda temos Atos 20, versículo 35. Atos 20. Atos 20, versículo 35. O apóstolo Paulo, falando aos pastores de Éfeso, ele diz as seguintes palavras: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É interessante que essa declaração não está nos evangelhos. Não está nos evangelhos. Nós não lemos em nenhum dos evangelistas. Isso aqui foi o apóstolo Paulo. Provavelmente ele soube disso de alguma tradição oral cristã que estava correndo na época. E ele aprendeu desde cedo isso, das palavras de Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, irmãos, Deus nos terá como pessoas felizes, como pessoas agraciadas, quando nós temos a disposição de doar ao invés de receber. Que Deus nos abençoe, que não haja nenhum vagabundo nessa igreja, tá? Que hajam pessoas trabalhadoras, dedicadas, sinceras, pessoas que trabalham para a excelência. E se houver algum, não se preocupe que nós vamos atrás de você com o chicote da Sagrada Escritura para lhe corrigir. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos fazer uma oração a Deus nesse momento. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, por esse texto edificante, instrutivo, prático. Nós te louvamos porque o Senhor ministra aos nossos corações com todo tipo de informação, desde aqueles conceitos espirituais profundos, mas até mesmo, Senhor, a assuntos do nosso dia a dia. E nós te agradecemos, Pai, pelo conselho da tua palavra essa noite. Nós te agradecemos pelo dom do trabalho. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça que temos de poder ter um labor, de podermos obter o nosso sustento, de termos a nossa criatividade estimulada, de podermos honrar ao Senhor, realizando trabalhos para excelência. Nós te agradecemos por essa dádiva gloriosa e pedimos, Senhor, que tu utilizes esse chamado do trabalho para nos santificar. Que o Senhor nos ajude a conectar o trabalho aqui da terra com a esfera celestial. Que nós vejamos no trabalho um meio de glorificar o teu nome, um meio de dar um bom testemunho, uma forma de tornar o teu nome conhecido e de termos o Senhor como aquele a quem prestaremos contas e de quem receberemos o devido pagamento. Nos ajude, Senhor, a lidar com as injustiças. Nos ajude, Senhor, a lidar com os problemas que acontecem ao nosso redor. Nos ajude a entregar todas essas coisas a Ti. Não permita, Senhor, que as tribulações, as tristezas, as decepções venham fazer com que a nossa mão fique remissa, que nós venhamos a deixar de cuidar dos verdadeiros necessitados. Nós também oramos, Pai, pelas pessoas que têm fugido de trabalhar, para as pessoas que têm sido desleixadas no seu próprio trabalho, que não têm realizado para a Tua glória, que têm apenas realizado, mas não têm feito o melhor. Nós pedimos, Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, diante da Tua palavra, essas pessoas sejam transformadas e que elas vivam essa experiência gloriosa de realizar um trabalho aqui na terra, conectando essa atividade ao céu. Nós oramos por fim pelos nossos irmãos que estão desempregados, por aqueles que são verdadeiramente necessitados, por aqueles, Senhor, que estão sofrendo, não conseguindo pagar as suas contas. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua visitação, a Tua provisão. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.